Quando você olha para as estrelas, no que você pensa? Estamos sozinhos no universo? O que esconde esse abismo incrivelmente imenso acima de nossas cabeças? De onde tudo veio? Existem muitas perguntas sobre o espaço que podem parecer infantis para alguns, mas deixam qualquer adulto sem resposta. E parece que a ciência moderna já respondeu, se não a todas, pelo menos a maioria delas. No entanto, tanto no sistema solar quanto em nosso berço cósmico, o planeta Terra, existem muitas estranhezas e anomalias. E nesta análise, vamos mostrar alguns desses fatos surpreendentes. Ao final do episódio, um pequeno bônus espera por você. Então vamos lá. É possível supor que a estrutura do sistema solar seja resultado de uma intervenção inteligente? Ou será que tudo se move tão bem, estritamente pelas leis da natureza, ainda não totalmente estudadas pela humanidade? Agora vocês verão as anomalias do nosso sistema solar, que nem mesmo as mentes astronômicas mais brilhantes conseguem explicar. Nos últimos 4 anos, graças ao telescópio espacial Kepler, descobrimos que há muitos planetas em nossa galáxia. Mas o fato mais interessante que o Kepler nos revelou é que entre todos esses planetas não existe nada parecido com o nosso sistema solar. Isso é claramente visível na animação do sistema planetário Kepler-4. A diferença nas órbitas de centenas de exoplanetas do Kepler em relação ao nosso sistema solar é evidente. Antes do início da missão Kepler, em 2009, os astrônomos supunham que a maioria dos sistemas de exoplanetas seria parecida com o nosso. Pequenos planetas rochosos perto do centro, enormes gigantes gasosos no meio e pedaços de rocha gelada na periferia. Mas descobriu-se que tudo é muito mais estranho do que isso. Kepler encontrou Júpiteres quentes, enormes gigantes gasosos que praticamente tocam as estrelas do sistema. Ao todo, mais de 700 sistemas estelares e nenhum deles se parece com o nosso. O que dizem os renomados cientistas e astrônomos? O professor Frederico Rácio afirma que as órbitas dos exoplanetas são alongadas, não circulares. Os planetas acabam não estando onde esperamos vê-los. Muitos planetas gigantes, chamados Júpiteres quentes, ficam tão próximos de suas estrelas que completam uma órbita em poucos dias. Uma história tão turbulenta deixa pouquíssimas chances para a formação de um sistema solar tranquilo como o nosso, e nossos modelos confirmam isso. Leonid Xan-Fomality, chefe do Laboratório de Física Planetária do Instituto de Pesquisas Espaciais da Academia Russa de Ciências e doutor em Ciências Físico-Matemáticas, se pronunciou nesse mesmo espírito. Sistemas planetários seguem o princípio de que o maior planeta fica mais perto do Sol. No nosso caso, perto do Sol gira o pequeno Mercúrio, enquanto as órbitas dos planetas gigantes Júpiter e Saturno ficam longe da estrela. Claro, existem modelos científicos que explicam essa disposição anômala, mas, na prática, olhando através dos telescópios, os astrônomos ainda não encontraram sistemas semelhantes. E será que vão encontrar? Eis a questão. Esse fato é conhecido por muitos desde a escola. A distância do Sol até o planeta é determinada por uma relação simples e é expressa por esta fórmula fácil, onde n é o número ordinal do planeta e r é a distância até o planeta em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica equivale à distância da Terra ao Sol. Ou seja, para calcular a distância do Sol até qualquer planeta, basta saber a distância da Terra ao Sol. Não acha curioso que entre todos os planetas do Sistema Solar, justamente a Terra, o único planeta habitado, tenha papel tão importante nessa equação? Existe uma versão que explica tudo. O famoso filósofo e transhumanista Nick Bostrom publicou, em 2003, um trabalho chamado Estamos Vivendo em uma Simulação de Computador. Nesse trabalho, ele sugeriu que o nosso mundo é uma realidade virtual criada por alguma civilização avançada. Com o avanço das tecnologias de computação, mais pessoas com títulos acadêmicos passaram a discutir e buscar evidências de que vivemos em uma simulação. Todos já ouviram falar de Elon Musk, que acredita que vivemos em uma realidade virtual.
Segundo especialistas, em 50 a 100 anos, a capacidade dos computadores aumentará milhões de vezes. Graças a isso, poderemos criar mundos virtuais tão realistas que seus personagens terão consciência própria, mas não farão ideia de que vivem em uma simulação. Se a humanidade está caminhando lentamente para criar uma realidade virtual em grande escala ao seu redor, o que impede supor que outra inteligência do universo já tenha feito isso e que nós somos parte dessa realidade computacional. A ciência moderna acredita que 99% do universo é composto por um certo vazio, que também é chamado de energia escura ou matéria escura. Elas são chamadas de escuras, não pela falta de luz, mas porque a ciência moderna quase não tem dados sobre elas. Nós conhecemos apenas 1% do universo. Como podemos afirmar com 100% de certeza que ele é real? E se todas essas anomalias no sistema solar e a orientação para a Terra forem provas de que vivemos em uma simulação? Não percebemos a virtualidade do nosso mundo, assim como não notamos o panda escondido entre os bonecos de neve nesta imagem. Mas vamos voltar ao 1% do universo observável. Nela existem coisas chamadas ressonâncias orbitais. Esse fenômeno ocorre quando dois ou mais corpos celestes têm períodos orbitais em proporções de pequenos números inteiros. Assim, esses corpos se aproximam periodicamente em certos pontos das órbitas. Sergei Yazev, pesquisador sênior do Instituto de Física Solar Terrestre da Academia Russa de Ciências, doutor em ciências físico-matemáticas, explicará o que há de errado com eles. Sabe-se que a órbita de Urano possui uma ressonância de 1:3 em relação a Saturno. A órbita de Netuno tem uma ressonância de 1:2 em relação a Urano. A órbita de Plutão tem ressonância de 1:3 com Netuno. Pode-se supor que o sistema solar foi criado ou ajustado com o objetivo de desenvolver a civilização terrestre. O astrônomo Leonid Xanfomalit também fala sobre isso. A órbita de Saturno apresenta uma ressonância de 2:5 em relação a Júpiter. A estrutura do sistema solar, ao que tudo indica, foi determinada justamente por Júpiter, já que os parâmetros das órbitas de todos os planetas estão em proporções corretas com a órbita dele. No entanto, a formação de Júpiter em sua órbita atual é um fenômeno pouco provável. Apesar da grande quantidade de modelos que explicam as propriedades de ressonância do sistema solar, também se pode considerar um modelo de intervenção artificial. Você pode saber um pouco mais sobre ressonância em nosso episódio dedicado ao som. E nós continuamos. O movimento de Mercúrio é sincronizado com o da Terra. De tempos em tempos, Mercúrio está em conjunção inferior com a Terra. Assim é chamada a posição em que a Terra e Mercúrio ficam do mesmo lado do Sol, alinhando-se com ele em uma linha reta. A conjunção inferior se repete a cada 116 dias, o que coincide com o tempo de 2 voltas completas de Mercúrio. E ao encontrar-se com a Terra, Mercúrio está sempre voltado para ela com o mesmo lado. A vizinha Vênus também guarda em si muitos enigmas insolúveis. Por que ela não tem campo magnético nem cinturões de radiação? Por que a água do interior de um planeta pesado e aquecido não é expelida para a atmosfera, como aconteceu na Terra? Por que Vênus gira de leste para oeste, diferente dos outros planetas? Talvez ela tenha virado de cabeça para baixo e seu polo norte se tornou o sul, ou alguém a lançou em órbita, girando-a primeiro na direção oposta. Vênus, a cada 584 dias, se aproxima da Terra a distância mínima, ficando em conjunção inferior, e nesses momentos Vênus está sempre voltada para a Terra com o mesmo lado. Esse estranho olhar de frente não pode ser explicado do ponto de vista da mecânica celeste clássica. Veja a visualização do movimento da Terra e Vênus. A escala é ilustrativa, mas dá para ter uma ideia justamente pelos raios dessa flor incrível, como os planetas se olham. Assim, Vênus e Mercúrio têm ressonância de segundo tipo, orientando-se não pelo Sol, mas pela Terra. De tudo o que foi dito acima, surge uma conclusão bastante ousada. A função dos 4 planetas mais próximos do Sol era, originalmente, organizar condições adequadas à vida. E os planetas gigantes, que em outros sistemas nunca estão nas últimas posições, tornaram-se o motor direto do mecanismo chamado Sistema Solar.
É isso que chamamos de engenharia planetária. Mas chegou a hora de olharmos mais de perto para Marte. Primeiro, um pouco de teoria da conspiração. Recentemente, surgiram fatos de que a NASA falsificou a cor real de Marte. Uma foto chamou a atenção ao mostrar um funcionário da agência diante de 2 monitores, onde Marte exibe cores semelhantes às da Terra, céu azul e rochas cinzas e marrons. Pesquisas mostraram que as imagens de Marte se assemelham muito às da Terra. Há quem diga que as filmagens de Marte são feitas na Terra. Outra opinião afirma que a atmosfera marciana se assemelha mais à da Terra do que se pensa. Veja mais anomalias de Marte que sugerem que as condições de vida lá não eram muito diferentes das da Terra. Depois, ocorreu um cataclismo que alterou as características orbitais e climáticas do planeta. Ele tem uma órbita elíptica, como se tivesse sido perturbada por algo ou alguém que o traz perto do Sol a cada ano e depois o leva para muito longe dele. A rotação do planeta é bem mais lenta do que o esperado. Marte quase não tem campo magnético. Durante longos períodos, seu eixo de rotação faz movimentos caóticos no espaço, mudando radicalmente o ângulo de inclinação em relação ao Sol. A maioria das crateras de impacto em Marte é bem maior do que o esperado estatisticamente e se concentra ao sul da linha de separação. O hemisfério norte tem muito menos crateras e é basicamente uma bacia contínua, cerca de 3 km mais baixa em altitude do que o hemisfério sul. A divisão entre norte e sul em Marte é marcada por uma escarpa no hemisfério sul montanhoso. Essa divisão única circunda todo o planeta, em uma enorme circunferência irregular, que cruza o Equador, em um ângulo de cerca de 35 graus. Uma característica única de Marte é o abismo colossal do Valles Marineris, escavado em sua superfície, com 7 km de profundidade e 4.000 km de extensão. A maioria dos cientistas ainda acredita que Phobos e Deimos são asteroides que foram capturados pela gravidade de Marte. No entanto, essa teoria, segundo o professor da Universidade da Virgínia, Fred Singer, entra em conflito com as leis da física e não consegue explicar por que ambos os satélites se movem ao redor do planeta, em órbitas quase circulares e equatoriais. O tempo de rotação dos satélites em seu eixo é igual ao de translação ao redor de Marte. Mas há um planeta que teve ainda menos sorte que Marte. Essa fórmula simples foi descoberta no século XVIII por 2 astrônomos, Titius e Bode. Essa regularidade recebeu o nome deles. No entanto, havia um lugar vago nessa sequência. Faltava um planeta que deveria estar entre Marte e Júpiter, a uma distância de aproximadamente 2,8 unidades astronômicas do Sol. No local, encontra-se o cinturão de asteroides. As causas da destruição do planeta ainda são incertas. O planeta hipotético foi chamado de Phaetonte. Se colocarmos na fórmula da lei da gravitação universal os dados de referência da Terra, da Lua e do Sol, então, no momento em que a Lua passa entre a Terra e o Sol, por exemplo, no momento de um eclipse solar, a força de atração entre o Sol e a Lua é mais de 2 vezes maior do que entre a Terra e a Lua. Segundo a lei da gravitação universal, o satélite da Terra já deveria ter deixado sua órbita há muito tempo. Já falamos um pouco sobre isso no episódio sobre gravidade. Não acredita? Faça os cálculos, você mesmo vai se surpreender. Quase todos os satélites têm rotação axial, sincronizada à orbital. Os astrônomos sabem que as luas da Terra, de Marte, de Saturno, exceto Hiperião, Febe e Ymir, de Urano, de Netuno, exceto Nereida, e de Plutão, estão sempre voltadas para seus planetas com o mesmo lado. No sistema de Júpiter, essa rotação é típica da maioria dos satélites, inclusive todos os galileanos. E o par Plutão-Caronte é duplamente único. Eles giram estando sempre voltados um para o outro com os mesmos lados. Para projetistas de elevadores espaciais, seriam um ótimo campo de testes para desenvolver a tecnologia. Enquanto elevadores espaciais existem só na ficção científica, parece que alguém já construiu sistemas estelares reais. Ou talvez fosse mais fácil organizar uma simulação, um universo virtual. O que você acha sobre isso?
Em 10 de abril de 2019, um grupo de astrofísicos do projeto internacional Telescópio do Horizonte de Eventos, que é uma rede planetária de radiotelescópios, divulgou a primeira imagem de um buraco negro da história. Mas será que isso pode ser uma fraude? Será que buracos negros são apenas um dogma científico que nunca foi realmente comprovado na prática? Afinal, não existe ninguém que tenha voltado de um buraco negro para nos contar como é lá dentro. Com seriedade, falam de aquecimento global, teoria da relatividade, gravidade e muito mais. Então, buracos negros não seriam só mais uma dessas histórias. O que é um buraco negro? Esse termo foi introduzido pelo físico teórico americano John Archibald Wheeler. Ele usou esse termo pela primeira vez em uma conferência científica há 50 anos. A teoria dos buracos negros surgiu na teoria geral da relatividade, mas o próprio Albert Einstein não acreditava neles. Como o próprio buraco negro é invisível, só é possível observar as ondas eletromagnéticas, a radiação e as distorções do espaço ao seu redor. Na imagem publicada pelo projeto internacional Telescópio do Horizonte de Eventos, está representado o chamado horizonte de eventos de um buraco negro, a fronteira de uma região com gravidade extremamente forte, cercada por um disco de acreção, que é a matéria luminosa, sendo sugada pelo buraco negro. Vamos ouvir um especialista em astrofísica mostrando como as pessoas representam buracos negros. E assim. E assim. É assim mesmo. Outra cor. Outra cor. Outra cor. Outra cor. Outra cor. Outra cor. Essas imagens apresentadas pelo especialista são só simulações. É importante detalhar como a imagem foi obtida pelo telescópio do horizonte de eventos. Afinal, essa qualidade não é porque foi tirada com um celular, mas porque o objeto está localizado a apenas 55 milhões de anos-luz de nós. Foi calculado que, para ver o buraco negro supermassivo no centro da galáxia M80 e 7, seria necessário construir um telescópio do tamanho da Terra. Mas ainda não existe uma antena desse tamanho. Mas existem tecnologias de radiointerferometria que aumentam a resolução angular. Você pode pegar 2 pequenos telescópios e separá-los por uma distância de 100 metros. Se eles trabalharem juntos, sua resolução será equivalente à de uma grande antena. O projeto Telescópio do Horizonte de Eventos não é apenas um interferômetro, mas sim um radiointerferômetro de base muito longa, com telescópios localizados em diferentes continentes. E esse sistema tem uma resolução equivalente à de um telescópio do tamanho da Terra. Os telescópios do sistema receberam relógios atômicos precisos, processadores de dados mais rápidos e, no caso do Polo Sul, detectores atômicos. Relógios atômicos sincronizam os dados porque os telescópios não estão conectados. Os 5 petabytes de dados eram levados de avião em discos rígidos ao centro de processamento. Mesmo assim, o telescópio virtual não captava tanto sinal quanto uma antena do tamanho de um planeta conseguiria. Assim, os dados eram coletados durante a rotação da Terra de diferentes locais, ampliando a área do telescópio virtual. Mas isso ainda não é tudo. Depois, os dados coletados passavam por várias etapas de processamento com algoritmos especialmente desenvolvidos para isso. Anos de trabalho de centenas de cientistas resultaram nisso. Este é um buraco negro supermassivo. E também existem buracos negros nos quais estrelas massivas se transformam durante sua evolução. Ao longo de bilhões de anos, a composição dos gases e a temperatura mudam dentro delas, o que leva à quebra do equilíbrio. Então ocorre o colapso da estrela. Um buraco negro típico de massa estelar tem um raio de 30 quilômetros e uma densidade de mais de 200 milhões de toneladas por centímetro cúbico. Para a comparação, para que a Terra se tornasse um buraco negro, seu raio teria que ser de 9 milímetros. No centro da Via Láctea, há um buraco negro, o Sagitário A. Sua massa é 4 milhões de vezes maior que a do Sol, e seu tamanho, 25 milhões, aproximadamente igual ao diâmetro de 18 sóis. Essas proporções fazem alguns se perguntarem: será que o buraco negro vai engolir toda a nossa galáxia? Essas suposições não existem apenas entre escritores de ficção científica.
Alguns anos atrás, cientistas falaram sobre a galáxia W22460526, que está a 12,5 bilhões de anos-luz do nosso planeta. De acordo com a descrição dos astrônomos, o buraco negro supermassivo, localizado no centro dessa galáxia, está gradualmente despedaçando-a, e a radiação resultante desse processo espalha em todas as direções nuvens gigantescas de gás incandescente. A galáxia sendo despedaçada pelo buraco negro brilha mais do que 300 trilhões de sóis. Mas podemos ficar tranquilos, nada parecido ameaça a nossa galáxia natal. Pelo menos nos próximos anos. A maioria dos objetos da Via Láctea, incluindo o Sistema Solar, está longe demais do buraco negro para sentir sua atração. Além disso, nosso buraco negro não suga toda a matéria como um aspirador, mas age como âncora gravitacional para estrelas em órbita ao redor, similar ao Sol com os planetas. Mesmo que um dia caiamos em um buraco negro, o que isso significaria para nós? O campo gravitacional de um buraco negro é tão forte e não uniforme que objetos próximos mudam de forma e estrutura. O lado do objeto que está mais próximo do horizonte de eventos é atraído com mais força e cai com uma aceleração maior. Por isso, todo o objeto é esticado, ficando parecido com um espaguete. Esse fenômeno foi descrito em Uma Breve História do Tempo pelo físico teórico Stephen Hawking. Antes de Hawking, astrofísicos já chamavam esse fenômeno de espaguetificação. Se descrevermos a espaguetificação do ponto de vista de um cosmonauta que se aproxima de um buraco negro com os pés à frente, o campo gravitacional puxará e esticará seu corpo até rasgá-lo em partículas subatômicas. De fora, é impossível ver a queda em um buraco negro, já que ele absorve a luz. Um observador externo verá apenas que o sortudo, que se aproxima do buraco negro, vai desacelerando gradualmente até parar completamente. Depois, o contorno do objeto ficará mais desfocado, ficará vermelho e, por fim, desaparecerá para sempre. O que há lá dentro? Por razões óbvias, uma resposta confiável para essa pergunta ainda não existe. Porém, cientistas concordam que, dentro de um buraco negro, as leis da física conhecidas não se aplicam. De acordo com uma das hipóteses mais fascinantes, o contínuo espaço-tempo ao redor de um buraco negro se distorce tanto que, na própria realidade, surge uma fenda, que pode ser um portal para outro universo ou o chamado buraco de minhoca. Mas se for um buraco de minhoca, que em outras palavras pode ser chamado de entrada ou portal, qual seria a sua massa? Imagine por um segundo que, na verdade, os buracos negros não possuem nenhuma massa, como afirmam os astrônomos, mas são canais para espaços adjacentes do universo. E esses canais surgem no ponto de junção desses espaços, que os escritores de ficção científica gostam de chamar de universos paralelos. Embora dificilmente haja algo paralelo ou perpendicular nesse lugar. E se através de um buraco negro, como por um canal, a matéria fisicamente densa flui do nosso espaço para o inferior, então, quando a matéria flui do espaço de um universo acima do nosso, aqui se formam estrelas, que para aquele universo doador parecem buracos negros. E nossos buracos negros são estrelas para os espaços inferiores. Uma imagem surpreendente, não acha? De acordo com o conceito do universo não homogêneo, o nosso universo é apenas uma camada de creme em um enorme bolo do mundo matricial, no qual o espaço do universo forma camadas, cada uma com uma dimensionalidade diferente e qualitativamente distinta das outras. Ao mesmo tempo, cada camada desse bolo possui uma matéria primária a mais ou a menos. Por exemplo, nosso espaço tem 7 matérias primárias, enquanto o espaço acima possui 8 desses blocos fundamentais do universo. No universo abaixo do nosso, existem só 6 matérias primárias. Там, где наше пространство... O universo entra em contato com o espaço superior, surge uma estrela, e recebemos um fluxo de matéria na forma da luz das estrelas. A chamada reação termonuclear, ou seja, a decomposição da matéria do espaço superior. É assim que as estrelas ascendem. Onde nosso espaço encontra o espaço inferior, abaixo do espaço do universo, ali o fluxo de matéria já escapa como buracos negros. É por isso
que os buracos negros atraem tudo o que não está preso ao chão, embora tenham massa. Isso é simplesmente uma entrada para o canal de junção, através do qual a matéria fisicamente densa do nosso espaço do universo flui para o espaço inferior. Esses ventos, fios e raios dos buracos negros são apenas fluxos de outras matérias primordiais. Essa é a imagem do universo, onde cada espaço do universo recebe matéria através das estrelas e a perde através dos buracos negros. Concomitantemente, há fluxo de matéria entre mundos distintos. Planeta Terra. Parece que sabemos tudo sobre ela, mas nesta seleção haverá fatos que farão os engenheiros estelares de Ridley Scott parecerem apenas crianças brincando na caixa de areia. Vamos começar. No metabolismo da vida terrestre, um elemento químico desempenha um papel injustificadamente importante, mesmo sendo extremamente raro em nosso planeta. Ou seja, quase não existe. Esse elemento é o molibdênio. A explicação mais provável para esse fenômeno é que a vida se originou, inicialmente, em outro mundo, em outro planeta, onde havia molibdênio. Havia muito mais molibdênio do que na Terra. E lá seu papel, injustificadamente importante em nosso planeta, era mais justificável. O cientista americano Schroeder, após anos de pesquisa, descobriu diversos elementos químicos extremamente raros na Terra, mas presentes em quantidade relativamente grande. O aumento da dose desses elementos no solo não só não prejudica as plantas, como normalmente acontece, mas até prolonga a vida delas. Esses elementos incluem níquel, manganês, cromo, vanádio e molibdênio. Aqui também deve-se acrescentar o fato de que o corpo humano é composto pelos mais diversos elementos químicos, representando quase toda a tabela periódica de Mendeleev. No entanto, apenas 14 deles foram reconhecidos como essenciais para a vida, entre os quais estão os já mencionados níquel, manganês, cromo, vanádio, molibdênio, além de cobalto, selênio e flúor. Essa diferença na composição química do nosso planeta, com uma distribuição percentual e um conjunto de elementos necessários para a existência das formas de vida presentes aqui completamente distintos, parece inexplicável. Mas se aceitarmos a hipótese da origem extraterrestre de toda a vida terrestre, tudo faz sentido. Parte das plantas terrestres absorve ao máximo a energia do Sol, em uma faixa diferente do espectro daquela em que essa estrela emite. Elas se comportam como se tivessem passado por um caminho evolutivo em planetas de outra estrela, cujo máximo de emissão está deslocado para frequências mais altas, o que corresponde, por exemplo, a Sirius. De acordo com esses gráficos, a pátria original das plantas terrestres deveria estar próxima de uma estrela que, na escala de Hertzsprung-Russell, pertence à classe das estrelas subanãs brancas brilhantes, enquanto o Sol pertence à classe das estrelas amarelas. Isso pode indicar que certos tipos de plantas e animais foram adaptados às condições das zonas climáticas da Terra, vindos de outros planetas. Algumas culturas alimentares não têm ancestrais selvagens, como é o caso do milho. Ela não se reproduz por semeadura espontânea, nem se torna selvagem, precisa de um ser inteligente para se reproduzir. De acordo com mitos antigos, esse cereal foi presenteado à humanidade por seres que desceram dos céus considerados deuses. Veja o que disse George Wells Beadle, geneticista americano e ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1958. O milho possui uma estranha mistura genética, e é impossível encontrar o ancestral exato dessa planta no planeta Terra. Com o trigo também é tudo muito estranho. O cientista russo Nikolai Vavilov, como resultado de uma pesquisa global de diferentes tipos de trigo, identificou nada menos que 3 locais de origem independentes para essa cultura. Síria e Palestina foram o berço do trigo selvagem e do trigo monococum. A Abissínia, ou Etiópia, o berço do trigo duro, e as encostas do Himalaia, o centro de origem das variedades de trigo mole. Como escreveu Vavilov em seu trabalho, algumas observações sobre o problema da origem dos trigos. É bastante significativo o fato de que na Abissínia,
onde se encontra o máximo de diversidade primária de variedades, trigos cultivados de 28 cromossomos, estão completamente ausentes todos os principais parentes selvagens do trigo. Esse fato leva à necessidade de revisarmos nossas ideias sobre o processo de origem das plantas cultivadas. Ao mesmo tempo, a diferença entre as espécies de trigo é enorme. O trigo monococum possui 14 cromossomos. O trigo selvagem e o trigo duro têm 28 cromossomos, enquanto os trigos moles possuem 42 cromossomos. Para duplicar ou triplicar o conjunto cromossômico, são necessários métodos e técnicas incompatíveis com a seleção primitiva, chegando até à intervenção em nível genético. Ao mesmo tempo, até mesmo os achados arqueológicos mais antigos já revelam uma diversidade pronta de espécies de trigo. Também ocorre desconexão entre espécies cultivadas e regiões de origem selvagem em outras plantas, como cevada, ervilha, grão de bico, linho, cenoura, entre outras. Em nenhum mito ou lenda antiga, conhecida pelo homem, o ser humano tenta atribuir a si mesmo ou a seus antepassados o mérito de dominar a agricultura. Isso sempre é prerrogativa de certos deuses. Para o México, o grande deus Quetzalcóatl trouxe o milho. O deus Viracocha ensinou a agricultura às pessoas nos Andes peruanos. Osíris deu a cultura agrícola aos povos da Etiópia, ou seja, da Abissínia e do Egito. Enki e Enlil iniciaram os sumérios na agricultura, deuses que desceram dos céus e trouxeram para eles sementes de trigo e cevada. Os chineses aprenderam agricultura com gênios celestiais e no Tibete, senhores da sabedoria trouxeram frutas e cereais inéditos na terra. De acordo com as mais antigas tradições e lendas que chegaram até nós, os deuses, em aparência e comportamento, pouco se diferenciavam das pessoas comuns, apenas suas capacidades e habilidades eram incomparavelmente superiores às humanas. Os povos mais antigos do planeta também nunca se consideraram de origem terrena. Eles ou traçam sua linhagem a partir de deuses celestiais, ou possuem mitos sobre a migração direta de seus ancestrais de outros mundos. Essa ideia, vinda de fontes ainda mais antigas, acabou até mesmo migrando para o mito bíblico da expulsão dos primeiros humanos do paraíso celestial e seu envio para a Terra, onde naquele momento a vida já havia sido semeada na forma de animais e plantas. Nos textos antigos, há informações que claramente foram trazidas para o planeta de fora. As tábuas de argila, encontradas nas bibliotecas dos templos de Nippur e Sipar, atestam que, há 5.000 anos, já se sabia na Suméria que a abóbada estelar completava sua rotação total, em 25.920 anos. Esse é o chamado período de precessão do eixo da Terra. Do outro lado do planeta, nos textos astronômicos dos antigos maias, aparece o mesmo número. De onde os povos antigos poderiam ter obtido informações precisas sobre o período de precessão? Afinal, toda a história da humanidade atual tem menos da metade desse ciclo. Os antigos maias não só conheciam o conceito de ano verdadeiro, mas também sua duração exata. Eles consideravam que ele era igual a 365,240 e 2.199 milionésimos de dia. De acordo com o calendário gregoriano que usamos hoje, a duração do ano verdadeiro é de 365,2425 décimos de milésimo de dia, e só nas últimas décadas, com a ajuda de instrumentos astronômicos extremamente precisos, foi estabelecida sua duração real, 365,240 e 2.198 milionésimos de dia. Tal precisão extrema simplesmente não seria possível com o desenvolvimento progressivo da civilização no planeta. Ainda não se sabe como os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento tão preciso sobre os polos magnéticos do planeta. Do outro lado do planeta, fontes da antiga Índia determinavam a idade da Terra em 4,32 bilhões de anos, o que é próximo dos dados atuais. E as tábuas cuneiformes da Mesopotâmia, elaboradas há mais de 3.000 anos, afirmam que o raio da Terra é de 6.310,5 quilômetros. Hoje em dia, ele é de 6.371 quilômetros.
Cientistas do século XX explicam essa pequena diferença como resultado da expansão da Terra. Os antigos textos sânscritos Surya Siddhanta e Brihad Sataka dividem o dia em 60 partes, kala. Cada kala equivalia a 24 minutos nossos, e por sua vez era dividida em 60 vikala. A subdivisão sexagesimal adicional dos intervalos de tempo em para, tatatpara, vitatatpara e ima terminou com a unidade kashta, que equivalia a 300 milhões avos de segundo. Porque um povo atrasado precisaria de uma unidade de tempo útil apenas na física atômica. Na antiguidade, cada civilização tinha seu próprio sistema de calendário, que começava a partir de algum evento real, uma inundação, um terremoto, o fim da migração de um povo. Na história antiga, há uma surpreendente coincidência nos pontos iniciais de vários sistemas de contagem de anos. O ciclo do calendário do Antigo Egito, o período de Sótis, tinha 1460 anos. Um desses ciclos terminou em 1322 a.C. Se contarmos 7 ciclos para trás, a partir desse ano, chegamos ao ano 11.542 a.C. O antigo calendário assírio era composto por ciclos lunares de 1805 anos. O fim de um desses ciclos cai no ano 712 a.C. Se voltarmos 6 ciclos a partir desse ponto, chegamos novamente ao ano 11.542 a.C. O ciclo lunisolar da Índia Antiga consistia em 2.850 anos. A Idade do Ferro, Kali Yuga, na qual vivemos atualmente, começou em 3.102 a.C. Contando 3 ciclos para trás, a partir dessa data, chegamos ao ano 11.652 a.C. Para os antigos maias, na América Central, o início da era do calendário ocorre em 3.373 a.C. E o ciclo do calendário tem duração de 2.760 anos. Mais uma vez, voltando 3 ciclos para trás, chegamos ao ano 11.653 a.C. Tal coincidência entre calendários de diferentes povos, separados por oceanos e desertos, é impossível atribuir ao acaso. É evidente que o ponto de partida para todos os 4 calendários foi algum evento de escala mundial. Menos conhecido, porém, registrado na Índia Antiga e na Mesopotâmia, na África e na Grécia Antiga, na América Central e na Terra do Fogo, é o mito de que antes do dilúvio não havia lua no céu da Terra. Assim, entre os bosquímanos da África do Sul, existe uma antiga lenda de que a lua apareceu no céu somente depois do dilúvio. Há uma lenda parecida entre os indígenas da Terra do Fogo. Certa vez, o mar subiu até o céu e dele surgiu a lua. O épico grego sobre a semilendária terra feliz da Arcádia chama seus habitantes de proselenitas, ou seja, aqueles que viveram antes da lua, pois eles habitavam a terra quando ainda não havia lua no céu. Esse mito também foi confirmado por Apolônio de Rhodes, o guardião da Biblioteca de Alexandria. Referindo-se aos manuscritos que conhecia, Apolônio escrevia que nem sempre a lua brilhava no céu da terra. E durante as escavações na Suméria, foram encontradas até mesmo tabuletas de argila que contam sobre eventos após o dilúvio, quando a lua apareceu no céu. Atualmente, existem várias teorias sobre a origem do ser humano, mas 3 delas são as mais populares. São elas a teoria da evolução, o criacionismo e a versão extraterrestre ou cósmica. Vamos analisar fatos que nos permitem repensar os pontos de vista amplamente aceitos sobre a origem humana. Existe a teoria aquática ou teoria do macaco aquático, o hidropiteco. Assim como a teoria da savana, ela é apenas uma hipótese, mas mesmo assim explica alguns desenvolvimentos do ser humano. Segundo ela, ao deixar a selva, nosso ancestral foi para o mar, rio ou lago, não para a savana, para nadar e mergulhar. Aqui estão algumas características humanas associadas à teoria aquática. Os humanos modernos podem mergulhar graças ao controle voluntário do processo de respiração. Além disso, os seres humanos possuem o chamado reflexo de fechamento das vias respiratórias ao submergir na água. Esse reflexo é acionado automaticamente quando a água atinge o rosto.
A traqueia não é separada do esôfago, a laringe é baixa, uma estrutura semelhante só é encontrada em mamíferos aquáticos como as focas. Ela permite controlar a respiração, prendê-la e mergulhar. A necessidade vital do organismo humano de consumir iodo e cloreto de sódio, sal, que é encontrado em abundância nos frutos do mar. A ausência de iodo nos alimentos consumidos leva a doenças da tireoide. A possibilidade de uma alimentação completa exclusivamente com os produtos do mar, por exemplo, a culinária japonesa. A presença de pequenas membranas entre os dedos. Cerca de 7% das pessoas nascem com membranas entre os dedos dos pés. O ser humano tem uma membrana entre o polegar e o indicador, diferente dos primatas. A presença de vernix caseoso nos recém-nascidos, também característica dos mamíferos marinhos, mas não dos macacos. A presença do reflexo de natação em recém-nascidos, que é um atavismo no ser humano moderno. O grande volume de tecido adiposo nas glândulas mamárias é característico apenas do ser humano. Isso se explica porque o leite precisava reter calor na água fria. As fêmeas dos macacos têm glândulas mamárias pequenas e sem gordura. Tudo isso é interessante, mas talvez o hidropiteco não nadasse neste planeta, ou talvez não importe onde, e sim que ele foi doador de material genético. Uma série de documentos históricos indica a origem cósmica do ser humano. Na mitologia suméria, a criação do ser humano é descrita com mais detalhes. Segundo fontes, inicialmente o mundo era governado por deuses, que hoje seriam vistos como representantes de civilizações extraterrestres semelhantes aos humanos. Eles vieram dos céus para a Terra, cuja exploração exigia muito esforço. O deus Enki sugeriu criar o ser humano para transferir a ele o peso do trabalho. Um dos deuses foi sacrificado, seu material genético foi retirado e, como diz a fonte, sua carne e sangue foram misturados com argila. Desse material surgiu o primeiro homem, semelhante aos deuses, mas feito escravo deles. Por isso, servo de Deus tem esse sentido. Em outros textos antigos, também são frequentemente encontradas menções a seres semelhantes aos humanos, criados por Enki e pela deusa mãe. E aqui está o que é interessante. Os resultados da análise do DNA mitocondrial mostraram que todos os seres humanos são descendentes de uma única mulher que viveu há cerca de 200 mil anos, a chamada Eva mitocondrial. Pesquisas recentes de cientistas indicam que o corpo humano possui 223 genes que não são encontrados em outros habitantes da Terra. Primeiro, o perforan, ou sangue azul, criado no início dos anos 80, é indicado para todos, sem exceção. É possível que, em tempos imemoriais, esse termo, sangue azul, fosse usado no sentido literal e se referisse justamente aos representantes de outras terras. O sangue humano, assim como o da maioria dos animais, é vermelho porque a hemoglobina contém íons de ferro, mas existem organismos que, em vez de hemoglobina, possuem hemocianina, à base de cobre. O sangue desses seres é azul, são alguns insetos e moluscos. Segundo uma das versões, no planeta de onde vieram os deuses, há mais cobre do que ferro, e a evolução lá ocorreu de forma que o transporte de gases e nutrientes no sangue passou a ser feito justamente pelo cobre. A temperatura corporal de 36,6 graus Celsius também não é por acaso, pois é justamente nessa temperatura que a água tem a menor capacidade térmica. Vamos olhar para o gráfico. Para manter a temperatura da água no corpo, em 36,6 graus, é necessária uma quantidade menor de calor do que em outras temperaturas. Ou seja, menos combustível na forma de alimento, menos carga para as células e para os sistemas do organismo como um todo. Essa temperatura é baixa para destruir vírus, mas para isso existe um mecanismo de elevação da temperatura até 40 graus ou mais, quando muitas bactérias e vírus morrem. O ser humano não foi criado para viver nas condições terrestres, como evidencia sua inadequação fisiológica. Especialistas apontam uma quantidade considerável dessas discrepâncias. Para que, por exemplo, a evolução deu ao ser humano cabelos que crescem constantemente na cabeça, para sobreviver, mas isso é absurdo. Imagine uma criança de um humano primitivo, que sem tesoura teria o cabelo atrapalhando a visão, o movimento, a fuga. É impossível a evolução explicar o rápido e constante crescimento dos cabelos na cabeça. Afinal, se ocorre alguma anomalia, como por exemplo com esse macaco, o pelo é perdido completamente em todo o corpo. Dar à luz também é muito mais difícil para a mulher do que para a maioria dos animais, e o período de desamparo do recém-nascido humano é anormalmente longo em comparação com o mundo animal. Dores nas costas e distúrbios músculo-esqueléticos estão ligados à má adaptação do esqueleto às condições atuais do planeta. O ser humano quebra membros ao cair da própria altura, diferente dos animais. O ser humano só pode existir sem roupas em uma faixa de temperatura extremamente estreita, de 20 a 26 graus.
O sistema de termorregulação baseia-se na evaporação, ou seja, é obrigatória a roupa e não se pressupõe uma cobertura completa de pelos. Aliás, essa também é uma dúvida dos evolucionistas: para onde foi a cobertura total de pelos? As tempestades magnéticas afetam negativamente o ser humano, as frequências das ressonâncias de Schumann, ou melhor, as mudanças em seus parâmetros também. Durante corridas longas, a respiração se acelera e o corpo não recebe oxigênio suficiente para todos os processos metabólicos. O corpo biológico foi feito para outra proporção de gases na atmosfera e um regime distinto de sono e descanso. O chamado ritmo circadiano humano não é igual a um dia de 24 horas. Pessoas que ficam isoladas por longos períodos, como espeleólogos, por exemplo, geralmente passam para um ciclo diário mais longo, de 26 a 32 horas. Além disso, há um caso conhecido de um ritmo circadiano de 56 horas. Essa característica misteriosa leva a crer que a duração de 24 horas do dia não é natural para o corpo humano. Se diminuíssemos até o nível nano e fizéssemos uma viagem para dentro de uma célula viva, veríamos motores elétricos, esteiras transportadoras, linhas de montagem e até robôs caminhando. Segundo os cálculos dos biólogos, cerca de 40 máquinas moleculares conhecidas pela ciência funcionam dentro de uma célula viva. Elas transportam cargas por trilhos moleculares, atuam como interruptores de processos químicos, máquinas feitas de moléculas produzem energia para sustentar a vida, contraem nossos músculos e constroem outras máquinas moleculares. Por exemplo, a ATP sintase é o menor motor elétrico biológico encontrado na natureza, com apenas 10 nanômetros de largura. Com a ajuda dele, os organismos vivos produzem trifosfato de adenosina. O ATP é composto por adenosina, que armazena muita energia. Essa energia armazenada é necessária para alimentar os mais diversos tipos de reações bioquímicas. A cinesina é um motor molecular linear que se move pela célula ao longo de trilhos, fios poliméricos. Como um estivador portuário, ela transporta todo tipo de carga, mitocôndrias, lisossomos, usando moléculas de ATP como combustível. Externamente, a cinesina se parece com um bonequinho de brinquedo feito de cordas finas entrelaçadas. Ao mesmo tempo, enquanto uma extremidade gasta energia, uma molécula de ATP, durante o movimento, a outra libera um componente para a geração de energia, ADP. Isso gera um ciclo contínuo de fornecimento e gasto de energia para realizar trabalho. Pesquisas mostraram que a cinesina caminha animadamente pela célula com suas perninhas em forma de corda. Dando passos de apenas 8 nanômetros, em um segundo ela percorre distâncias gigantescas em termos celulares, chegando a 800 nanômetros, ou seja, dá 100 passos por segundo. Imagine essas velocidades no mundo humano. A cinesina percorre microtúbulos transportando cargas nas células. Isso parece obra de uma civilização capaz de criar vida artificial, e pesquisas recentes confirmam ser possível. O ser humano pode criar nanorobôs artificiais que futuramente atuarão no mundo intracelular. Já no início dos anos 90, cientistas ingleses da Universidade de Sheffield criaram a primeira lançadeira molecular, um dispositivo sintético no qual ocorre o deslocamento espacial de moléculas. Para criá-lo, usa-se o rotachano, substância artificial onde uma molécula anelar envolve outra linear. Em 2010, um grupo de bioengenheiros americanos liderados por Milan Stojanovic e seus colegas criou um nanorobô molecular capaz de se mover ao longo do DNA. Durante o experimento, os cientistas conseguiram observar como seu nanorobô foi capaz de dar 50 passos sozinho e se mover por 100 nanômetros. O robô, que se assemelha externamente a uma aranha, pode executar de forma autônoma várias ordens: andar, virar e parar. E apenas 3 anos depois, bioengenheiros ingleses e escoceses sob a liderança de David Lee conseguiram criar a primeira esteira molecular do mundo, uma nanomáquina capaz de montar peptídeos, pequenas proteínas. Na natureza, os ribossomos, organelas das células, realizam essa tarefa. Os bioengenheiros usaram como base para sua máquina a molécula de rotachano e, em seu eixo, conseguiram montar proteínas a partir de aminoácidos individuais, criando uma proteína com propriedades específicas. Dessa forma, se os cientistas da Terra são capazes de criar vida artificial, por que isso não seria possível para outras civilizações também? Assim, as conversas sobre o Criador ganham um significado um pouco diferente, não é? Muitas civilizações altamente desenvolvidas do universo possuem tecnologias de deslocamento interestelar e de criação de estruturas de engenharia em escala planetária. Nós somos uma dessas civilizações. Tecnologias biometálicas superavançadas nos deram acesso ao controle do espaço. Com base nelas, criamos naves que usam a distorção desse próprio espaço para se mover pelo cosmos.
Como conseguimos isso? Nossos cientistas já sabiam há muito tempo que o universo não é único e que existem inúmeros universos paralelos. Eles também entendiam que qualquer massa influencia o espaço em que está inserida. Afinal, as ondas de luz próximas a uma estrela do sistema mudam seus movimentos retilíneos para movimentos curvilíneos. Isso é válido tanto para o micro quanto para o macrocosmo. Por exemplo, na escala do macrocosmo, isso representou o entendimento da natureza dos buracos negros. Um buraco negro é uma região de curvatura do espaço onde universos paralelos se conectam e sua matéria flui de um para o outro. Uma boa imagem também pode ser vista no micromundo. O núcleo de cada átomo, assim como uma estrela nas escalas do macromundo, curva o espaço ao seu redor. E quanto mais pesado for o núcleo, maior será o grau dessa curvatura. Se o peso atômico for superior a 200 unidades atômicas, o núcleo perde a estabilidade e começa a se decompor em núcleos mais estáveis e simples, como acontece com as substâncias radioativas. Nos compostos orgânicos, essa regra se manifesta ainda mais fortemente. Devido à massa das cadeias de carbono, o espaço se curva ainda mais. Desaparece a barreira qualitativa entre os níveis físico e etérico dos planetas. Ocorre uma transição para uma organização qualitativamente nova da matéria, para um organismo vivo. Assim como no macrocosmo, onde o universo flui de um para outro através de buracos negros, no microcosmo, ao redor das grandes moléculas orgânicas de DNA e RNA, forma-se uma zona de transição da matéria do nível físico do planeta para o orgânico. Foi justamente a compreensão desses dois processos que permitiu ao pensamento científico da nossa civilização entender como criar naves capazes de se deslocar por distâncias enormes. Com base em uma estrutura biometálica feita de enormes moléculas orgânicas do tipo RNA e DNA, onde metais pesados estão em ligações livres, essas naves foram criadas. Assim começou a exploração e colonização de outros sistemas estelares. Olhe para isso. O processo de divisão celular é muito mais misterioso do que parece. A célula original desaparece totalmente na divisão e depois de um tempo começam a aparecer duas novas células, cópias exatas da antiga. O processo de teletransporte semelhante à divisão celular inicia o fluxo de matéria de uma dimensão para outra e depois de volta, mas já em outro ponto. As tecnologias biometálicas permitem viajar milhões de vezes mais rápido que a luz e realizar diversas manipulações com a matéria. Mas a tecnologia também apresenta várias desvantagens. Ela é limitada pela resistência das naves e pelos limites psíquicos dos operadores vivos dessas tecnologias. Por isso, a escala da exploração espacial não foi tão vasta quanto gostaríamos. Então foi tomada a decisão de realizar um experimento único que foi conduzido em várias etapas. Tudo começava com a escolha e a correção do sistema estelar. Para que em um dos planetas se formassem condições adequadas para o surgimento da vida, era necessário que todos os planetas dentro do sistema escolhido se sincronizassem e se movessem na ordem correta. Por isso, era preciso movê-los e ajustar ainda mais suas órbitas. Também foi necessário adicionar satélites artificiais para calibrar os processos endógenos e exógenos dos corpos celestes. A próxima etapa foi a terraformação dos planetas. Esse também não foi um processo descontrolado. Enormes pedreiras, formadas artificialmente após esse trabalho em larga escala, mais tarde foram disfarçadas como paisagens naturais. Depois veio a vez da geosfera do planeta. Para criar as condições necessárias para a vida normal da principal espécie biológica, foi iniciada uma evolução controlada que gradualmente deveria levar ao resultado desejado. Era necessário criar um clima adequado para a vida, por isso nos esforçamos para tornar o planeta quente e confortável. A biosfera passou a se desenvolver intensamente. Muitas plantas e animais foram trazidos para o novo planeta e gradualmente povoaram todo o seu território.
a evolução deles continuou seguindo seu próprio caminho. A todos os representantes da flora e da fauna em diferentes estágios da evolução foi determinado um lugar específico. Para cada espécie, eram feitas exigências específicas quanto à forma, tamanho, alimentação, ciclicidade dos processos vitais. A espécie humanoide, como resultado dessa evolução, deveria surgir em uma etapa de mudanças cuidadosamente ajustadas no mundo animal e vegetal para ocupar um nicho ecológico específico, com conexões complexas e cadeias alimentares. A criação de todas as cadeias alimentares, de diferentes ecossistemas em várias zonas naturais do planeta, a supressão genética de espécies indesejadas e o estímulo das espécies necessárias, todas essas ações eram realizadas por meio da aplicação de tecnologias semelhantes às naturais. Mas é claro, o experimento não seria um experimento se tudo acontecesse sem nenhum problema. Parecia que nas vastidões do espaço infinito havia aqueles a quem a nossa ideia de criar uma nova civilização em condições artificiais não agradava. Essa poderosa força destrutiva tinha um potencial significativo para, periodicamente, colocar em dúvida a possibilidade de levar o experimento até sua conclusão lógica. Por exemplo, já na primeira etapa, um dos planetas do sistema estelar foi destruído e transformado em um cinturão de asteroides, enquanto em outro toda a atmosfera foi completamente eliminada. A criação de cataclismos naturais era uma das principais ferramentas dos nossos processos. Quando chegava o momento, raças geneticamente compatíveis de outros sistemas planetários desenvolvidos eram introduzidas no nicho ecológico criado. Os novos habitantes eram assentados em zonas naturais parecidas com as de seus planetas, facilitando a rápida adaptação. Ninguém forçava os primeiros colonizadores. Eles tomavam a decisão de se mudar e começar a explorar novos planetas de forma consciente e voluntária. O nível de desenvolvimento dos participantes também era aproximadamente o mesmo. O plano inicial era que a evolução seguisse seu próprio curso e que as espécies inteligentes se sentissem em casa no novo planeta, evoluindo e se desenvolvendo gradualmente. Isso foi realizado bloqueando uma parte significativa das capacidades do cérebro, deixando ativa apenas a quantidade de neurônios necessária para um nível suficientemente baixo de consciência e racionalidade. As raças foram, por assim dizer, enviadas de volta na escada evolutiva, para que começassem seu desenvolvimento social nessas novas condições e não se apoiassem na memória de suas experiências anteriores em seus planetas. No âmbito do experimento, não era permitido ficar preso por muito tempo em uma única etapa da evolução social. Por isso, estimulamos ativamente o desenvolvimento da espécie, adicionando tecnologias progressoras e construções sociais. Para isso, para um processo evolutivo dinâmico, é necessário um metabolismo rápido da estrutura social do planeta. Com uma longa expectativa de vida da espécie, isso é impossível, por isso a vida das espécies que habitam o planeta experimental é relativamente curta. Nossos adversários continuaram tentando atrapalhar o experimento e interferindo no desenvolvimento do planeta. No âmbito social também ocorria um trabalho destrutivo. Através da criação de condições para a mistura de certas raças, surgiam distorções evolutivas genéticas, formava-se um clima social doentio e cataclismos naturais só pioravam a situação, criando condições para o desenvolvimento de uma nova aparência civilizacional do planeta. Como resultado, a sociedade do planeta foi contaminada por desvios perigosos. Nós tomamos a decisão de impor uma quarentena em relação às interações com os outros. Pois no estado atual da sociedade, isso certamente levará à autodestruição e também pode prejudicar outras espécies inteligentes. Vemos como a civilização que criamos está seguindo o caminho do desenvolvimento tecnocrático, o que, por sua vez, cria uma ameaça de destruição total tanto para estruturas sociais individuais quanto para o planeta como um todo. Mas, apesar de a humanidade continuar seguindo um caminho mecanicista perigoso, ainda existe a possibilidade de alcançar um nível de desenvolvimento fundamentalmente diferente, além do alcance da tecnocracia.
Quando sem meios técnicos que são limitados por sua própria natureza, isso se tornar realidade apenas pela força do pensamento. Deslocamento no espaço e no tempo, controle de processos naturais em escala planetária e cósmica, e outras influências sobre a matéria e o espaço que hoje parecem inacreditáveis para a consciência humana. A chave para esse nível está na investigação das leis reais do mundo ao nosso redor, onde o mundo físico é apenas o resultado natural de processos que ocorrem em outros níveis, e o corpo biológico é apenas uma parte da essência multidimensional do ser humano.